Olá, turma, boa noite, tudo bem? Vamos lá, né, para mais uma noite, mais um dia que nós estamos aqui para ler nossa Bíblia, o texto sagrado, entendermos um pouco mais daquilo que Deus tem deixado para nós, como direção, como luz para os nossos dias mesmo, né? E eu creio que hoje vai ser um desfecho, né, do Evangelho maravilhoso. Nós estamos há exatos 40 dias lendo o Evangelho, os evangelhos, né, na verdade, Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós iniciamos no dia 18 de setembro o evangelho, o Novo Testamento, e hoje a gente finaliza aí os evangelhos com o desfecho da ascensão de Jesus, e amanhã a gente já inicia o início da igreja primitiva, né, o primeiro século da igreja. Então hoje a gente finaliza aqui os evangelhos. Quem está com a gente aí desde o início do ano ou desde o início do Novo Testamento, glória a Deus pelas nossas vidas. Estamos perseverando e vamos até o dia 31 de dezembro, se Deus quiser. Amém, queridos? Vamos lá, então, vamos orar, entregar esse momento e continuar a nossa leitura aqui. Jesus, muito obrigada, Deus, por essa noite. Obrigado por esses 40 dias, Pai, em que nós estivemos aqui mergulhados, meditando nos evangelhos, na tua vida, Jesus, em cada palavra que o Senhor deixou para nós, em cada ensinamento, em cada reflexão, em cada doutrina que o Senhor deixou para nós aqui nos evangelhos, de vida, de atitudes, de comportamentos de um filho de Deus. Nós queremos, Jesus, que cada ano que passe, a nossa vida seja um reflexo desse ensino, dessa vontade do Pai para nós também, de sermos verdadeiros filhos de Deus, herdeiros dessa promessa que o Senhor deixou para nós, cordeiros junto com o Senhor Jesus, de tudo, de todo esse reino que o Senhor tem preparado para nós desde a sua morte e ressurreição. Obrigada, Deus. Obrigado por esse evangelho poderoso que traz vida para o nosso interior, que resgata o homem da sua vã maneira de viver, dos seus pecados e que nos leva, Senhor, verdadeiramente a uma vida de abundância com o Senhor. Muito obrigada, Jesus, por aquilo que o Senhor está fazendo na minha vida, na vida dos meus irmãos. Eu glorifico a Ti, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito e que o Senhor ainda vai fazer, para a glória do Teu nome, Pai. Muito obrigada, Jesus. Amém. Vamos lá, gente, então? Hoje a gente vai finalizar aqui os evangelhos, então, e a partir de amanhã a gente começa aí esse período do ministério de Paulo, de Pedro, dos primeiros discípulos aí de Jesus, começando a igreja, né? Agora judeus e gentios se unindo para fazer com que o evangelho, as boas novas de Jesus, chegassem o mais longe possível aos confins da terra. Cristo aparece aos discípulos. Nós vamos começar aqui hoje. 1 Coríntios, Jesus ressuscita, fala com aqueles homens ali no caminho de Emaús, aparece para as mulheres e agora ele vai começar a ser visto pelos seus discípulos, por aqueles que ele havia dado a promessa. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 5. E apareceu a Pedro e depois aos 12. Então Jesus aparece primeiro a Pedro e depois aos 12. Marcos 16, versículo 14. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11 enquanto eles comiam. Censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram nos que tinham visto depois de ressurreto. Lucas 24, versículo 36 ao 43. Enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse: paz seja com vocês. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Ele lhes disse: por que vocês estão perturbados e por que se levantam dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés. Sou eu mesmo. Toquem-me e vejam. Um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. E por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria e de espanto, ele lhes perguntou: vocês têm aqui algo para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado, e ele o comeu na presença deles. João capítulo 20, versículo 19 ao 25. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana,
Estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. Tendo dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: Paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: Recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: Vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: Se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Então essa primeira aparição, né, de Jesus aqui para todos os discípulos acontece. Lucas e João são enfáticos em dizer que eles estavam todos reunidos ali a portas trancadas por medo dos judeus, porque havia realmente uma opressão, né, maior ali sobre eles por causa do próprio martírio de Jesus. Eles estavam amedrontados porque achavam que eles poderiam morrer também, como Jesus havia morrido, mas já haviam recebido a notícia por parte das mulheres de que Jesus havia ressuscitado, de que o corpo não estava mais no sepulcro, que elas tinham visto os anjos que falaram com elas, e então nesse momento Jesus aparece, e a primeira palavra que Jesus fala com eles é: paz seja com vocês, paz seja convosco. Jesus, ele já chega liberando uma palavra de paz, da paz que excede todo o entendimento, da paz que inunda o nosso coração com a presença de Deus, que traz, mesmo em meio a situações totalmente adversas, uma paz que acalma a nossa alma, que sossega a nossa alma, que traz paz realmente de dentro para fora. Jesus começa dizendo isso e ele diz: eu estou vivo, um espírito não tem carne e osso como eu tenho. Jesus sentiu fome nesse momento, pediu algo para comer, para que os seus discípulos então compreendessem que ele havia ressuscitado. O seu corpo estava agora ressurreto, não só um espírito, não só algo espiritual, mas algo físico, que pudesse ser tocado, que comia, que bebia, que andava. Jesus agora vai permanecer com eles mais 40 dias, gente, até que ele seja então levado aos céus. Nós vamos ver isso aqui a partir de agora. Cristo aparece a Tomé. Tomé é o único que não está nesse momento aqui, né? E agora Jesus vai aparecer para ele também. João capítulo 20, do versículo 26 ao 29. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: Coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-as no meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu Deus, Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: Porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Então Jesus dá um alerta para mim, para você, para todos aqueles que estavam ali, porque crer em Jesus, crer nesse sacrifício, vai muito além de uma visão natural, vai muito além de tocar em Jesus fisicamente, vai muito além de estar presente em toda essa situação, porque somente Jerusalém, somente os discípulos estavam ali presentes em toda essa situação, em toda essa cena, mas toda a humanidade teria a oportunidade, ao ouvir sobre esse evangelho, sobre essa boa notícia da morte, da redenção através de Jesus, todos aqueles que ouvirem e crerem serão salvos também. E glória a Deus por isso, porque quem nos convence a respeito do Jesus morto e ressurreto e que vai voltar é o Espírito Santo de Deus, que agora está sendo derramado sobre nós. Jesus, inclusive, diz, né, no versículo 22 que a gente leu, do João 20, 22, e com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Agora sim, Jesus morto, ressurreto, poderia liberar esse Espírito Santo sobre a vida dos seus discípulos e posteriormente sobre todas as pessoas que crescem.
Agora sim, esses que estariam crendo em Jesus ressurreto, estariam sim sendo salvos, assim como nós hoje somos salvos. Quando nós recebemos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, é essa mesma salvação que aconteceu nesse momento com aqueles que estavam vendo Jesus ressurreto diante deles e então creram. Cristo aparece a 7 discípulos e a pesca milagrosa acontece. João 21, versículo 1 ao 24. Esse texto é bem extenso, vamos ler, mas é mais uma das aparições, né, de Jesus aos seus discípulos, mas mais precisamente a Pedro principalmente. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades. Foi assim, estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? E eles responderam que não. E ele disse, lancem a rede do lado direito do barco, e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixe. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo-o dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. E disse-lhe Jesus, tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse, venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar, quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela 3ª vez ele lhe disse, Simão, filho de João, você me ama? E Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela 3ª vez, você me ama? E lhe disse, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. E disse-lhe Jesus, cuide das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com o qual Pedro iria glorificar a Deus. Então lhe disse, siga-me. Pedro voltou-se e viu que os discípulos a quem Jesus amava os seguia. Este era o que estivera ao lado de Jesus durante a ceia e perguntara, Senhor, quem irá te trair? Quando Pedro viu, perguntou, Senhor, e quanto a ele? E respondeu Jesus, se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Quanto a você, siga-me. Foi por isso que se espalhou entre os irmãos o rumor de que aquele discípulo não iria morrer. Mas Jesus não disse que ele não iria morrer, apenas disse, se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Este é o discípulo que dá testemunho destas coisas e que as registrou. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Esse texto de João 21 é o único, texto que fala sobre essa pesca, sobre essas palavras de Jesus com Simão Pedro a respeito de se ele o amava, então que ele cuidasse das suas ovelhas, que ele fosse realmente o discípulo que Jesus havia chamado desde o início. Jesus foi enfático para Pedro, dizendo que ele nunca mais pescaria peixes,
mas que Elias seria um pescador de homens. Então que Pedro continuasse dentro do seu chamado. É isso que Jesus está dizendo aqui também para Pedro. Pedro, eu não te chamei mais para pescar peixes, ainda que você possa pescar. Não é esse o problema é que não é esse mais o seu chamado. Há um chamado específico para mim e para você. Deus tem algo específico para cumprir na minha vida e na sua vida e na vida de Pedro. E uma promessa que Jesus faz aqui nesse momento, e que a gente vai perceber isso ao longo do Novo Testamento agora, é que Jesus diz que Pedro haveria de ficar velho. Gente, como é bom receber uma palavra como essa do próprio Cristo, porque Pedro, mesmo diante de todas as perseguições do Império Romano, mesmo em meio a todas as circunstâncias contrárias desse primeiro século, Pedro permanece vivo até que ele cumprisse todo o propósito de Deus na vida dele. Então Jesus está dizendo que Pedro não morreria tão cedo, que ele se tornaria velho e que ele precisaria de pessoas para levá-lo para onde Deus quisesse que ele fosse. Ele seria alguém tão velho a ponto de ter que ser carregado por pessoas, ser ajudado por outras pessoas durante o seu ministério. Isso é muito bom, que palavra maravilhosa, né? Receber uma palavra do próprio Cristo dizendo que você se tornaria alguém muito velho, teria velhice, porque Deus te daria muitos dias nessa terra para cumprir o seu propósito, ok? E é só João que descreve então essa passagem para nós aqui a respeito dessa grande pesca milagrosa nesse momento e do próprio Jesus servindo ali os seus discípulos, resgatando eles dessa tristeza e dessa olhada para trás que eles deram, né? Eles olharam para trás, eles eram pescadores e tinham voltado a pescar peixes, mas Deus não os tinha chamado mais para pescar peixes, mas homens. O ministério deles era muito maior do que simplesmente puxar redes no alto mar. A grande comissão, Mateus 28, versículo 16 ao 20. Os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Marcos 16, versículo 15 ao 18. E disse-lhes: Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 6. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Então, nesse momento, Jesus libera a palavra de ordem para esse tempo da terra agora, né? Há uma grande comissão feita aos discípulos aqui de primeira mão do próprio Cristo, mas essa palavra ela é direcionada a todos aqueles que crerem em Jesus, a todos aqueles que também se tornam discípulos de Jesus, a todos aqueles que recebem o Senhor como Senhor e Salvador, entram dentro dessa grande comissão. Então, desde esse momento em que Jesus libera essa palavra, até o dia da sua volta, a comissão continua a mesma, a ordem continua a mesma. Façam discípulos de todas as nações da terra. Preguem o evangelho a todas as nações da terra, ensinando-as tudo o que eu lhes disse. Então, tudo que Jesus falou durante o seu ministério, durante a sua vida, e o que a palavra de Deus diz para nós desde Gênesis até Apocalipse, é o que deve ser pregado, é o que deve ser ensinado a todas as nações da terra. E todos aqueles que crerem serão salvos. Os que não crerem já estão condenados. João vai dizer isso para nós e Jesus está dizendo, será condenado. Por quê? Porque mesmo diante da pregação do evangelho, aquele que não der ouvidos, aquele que não crer em Jesus, infelizmente caminha para a morte eterna. É isso que a palavra de Deus diz e não é o desejo de Deus para ninguém nessa terra, ok? Deus deseja que todos sejam
salvos. Esse é o desejo de Deus, por isso que ele tem paciência, longanimidade, benignidade. Por isso que ele continua nos dando ainda um tempo para nos arrependermos. E Jesus então aparece para mais de 500 pessoas, né? Paulo está dizendo aqui que ele ainda aparece para mais de 500 pessoas durante esse período que ele está com os discípulos. Cristo aparece a Tiago, seu irmão. Então esse Tiago aqui que nós vamos falar agora e que é o autor do livro de Tiago, lá no finalzinho do Novo Testamento, é o irmão de Jesus. Não é o discípulo Tiago que viveu com Jesus durante o seu período de ministério. Não. Existia um Tiago no ministério de Jesus, mas esse agora que ele vai aparecer e que vai depois, posterior, se converter e ir ao mundo, né, pregar o evangelho, é o irmão de Jesus, filho de Maria e de José. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 7. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Cristo dá aos discípulos outra comissão. Lucas, capítulo 24, versículo 44 ao 49. E disse-lhes: foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. E lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Atos, capítulo 1, versículo 3 ao 8. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? E ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Gente, essa é a palavra talvez mais poderosa que Jesus deu aos seus discípulos e para mim e para você, de que nós então receberíamos poder do alto, o revestimento do Espírito Santo, para que nós conseguíssemos ser testemunhas de Jesus a todas as nações da terra. Essa necessidade deles aguardarem o cumprimento dessa promessa é porque sem o auxílio do Espírito Santo habitando agora dentro de nós, revestindo a nossa vida dessa autoridade, seria impossível o convencimento através de palavras naturais, através da minha própria palavra. Mas a palavra de Deus, ela traz consigo o poder de Deus. O próprio Deus, ele se manifesta através de Jesus, através desse testemunho, através de falar desse evangelho, dessas boas novas. Quando nós testemunhamos a palavra de Deus, quando nós falamos a Bíblia, quando nós falamos o texto bíblico, é liberado o poder através do Espírito Santo, porque a palavra de Deus é Jesus, ok? O verbo vivo de Deus. Quando nós falamos a palavra, nós estamos liberando Jesus para as pessoas que estão nos ouvindo. E há um liberar, né, do Espírito Santo. Sua última aparição e a ascensão, então. Marcos, capítulo 16, versículo 19 e 20. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. Lucas 24, versículos 50 ao 53.
Tendo-os levado até as proximidades de Betânia, Jesus ergueu as mãos e os abençoou. Estando ainda a abençoá-los, ele os deixou e foi elevado ao céu. Então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria e permaneciam constantemente no templo, louvando a Deus. Atos, capítulo 1, versículo 9, 10, 11 e 12. Tendo dito isto, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles, e eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente, surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Esse último momento de Jesus com todos os seus discípulos e com as pessoas que estavam ali junto deles é maravilhoso, né? Jesus, então, depois de passar ainda 40 dias ensinando, direcionando a vida dos discípulos, então os abençoa e é elevado aos céus. A palavra diz que ele faz isso, acontece tudo isso diante dos olhos de todos aqueles discípulos. E aparecem então anjos, né, homens vestidos de branco, que dizem: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, o mesmo que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma que o viram subir. Gente, isso é uma promessa poderosa demais, escatológica demais. A palavra está dizendo que Jesus vai voltar da mesma forma que ele subiu, nas nuvens, no Monte Sião, em Jerusalém. Ele vai voltar para cumprir então toda a escritura. Da mesma forma que ele subiu aos céus, ele vai descer dos céus para cumprir o restante do seu propósito, com a volta, com o juízo, com a restauração da terra, com o reino milenar, com tudo que está escrito nas escrituras que a gente vai ver aqui no Novo Testamento. Muitas coisas não foram relatadas, nossos últimos textos de hoje. João capítulo 21, versículo 25. Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. João capítulo 20, versículo 30 e 31. Jesus, que realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Então a gente finaliza aqui com esses 2 versículos de João, descrevendo para nós que os feitos de Jesus foram muito além do que eles conseguiram registrar aqui nos evangelhos, de que muitos outros milagres Jesus fez, de que muitas outras palavras Jesus liberou, de que ele ensinou muitas coisas, fez muitos milagres ali no seu ministério, e que não teriam livros capazes de comportar tantos e tantos milagres e prodígios e maravilhas que Jesus operou. E que os que estavam escritos, isso é maravilhoso, grifa aí na tua Bíblia, João capítulo 20, versículo 30 e 31. Os que estão escritos nesse livro, tudo que está escrito na Bíblia Sagrada, tudo que está escrito nesses textos, é justamente aquilo que nós precisamos saber para que nós venhamos a crer em Jesus. Isso aqui é o suficiente para que o Espírito Santo encontre lugar na minha vida e na tua vida para ministrar quem é Cristo, como é ser filho de Deus, como é viver segundo a palavra de Deus. Então, tudo que Jesus inspirou os seus discípulos a escrever sobre os evangelhos é o que nós precisamos saber sobre a vida, sobre o ministério, sobre os ensinos, sobre a morte, sobre a ressurreição, sobre a ascensão de Jesus. Então, tudo que está escrito aqui nos evangelhos é o suficiente para que o Espírito Santo complete a obra na minha vida e na vida da humanidade que ainda precisa receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Amém, queridos? Deus abençoe, gente, a vida de vocês. Finalizamos então aqui
o Evangelho, perdão, o Novo Testamento não, os Evangelhos, né, os 4 Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, além de alguns textos que a gente viu que entram aqui, né, nós lemos alguns textos pequenos de Atos, de 1 Coríntios, então existem alguns outros textos que estão aqui, e a partir de amanhã, então, a gente inicia o livro de Atos, e já entra também no meio desses textos as cartas que Paulo escreve às igrejas, e a gente vai terminar então lá em dezembro com o livro de Apocalipse e João então com a sua morte, depois de ter escrito todo o Apocalipse. Amém, queridos? Deus abençoe, ótima noite para vocês, ótima semana, né? E se Deus quiser, a gente vai estar aí amanhã para continuar a nossa leitura aqui, se Deus quiser. Amém? Deus abençoe.